Olá, boa tarde. Já estou por aqui, conforme estamos combinados de nos encontrarmos nas terças às 15 horas. Vamos começar o nosso bate-papo de coragem. Já experimentou viver a tua coragem hoje? Como é que tá sendo esses momentos com essas novas configurações? Mais cedo eu deixei um recadinho também para o pessoal lá do Facebook, que pode encontrar no perfil Coragem e Filhos, falando sobre os nossos encontros aqui das terças-feiras às 15 horas, convidando as pessoas também para estarem conosco nesse momento de coragem, nesse momento onde a gente pode estar nos potencializando, nos energizando, né? Já que a gente está sofrendo tantas situações que vão nos fazendo com que a gente perca energia, a gente perca a vontade de fazer, às vezes, atividades bem simples, né? Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Letícia, eu sou psicóloga, já trabalho como terapeuta há mais de 20 anos aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sempre busquei uma atuação profissional ligada ao atendimento da infância, né? Tanto no consultório como em espaços de consultoria, em escolas de educação infantil e outras organizações. No meu trabalho, eu percebi que quando a gente acolhe os pais, quando a gente consegue oferecer para eles um entendimento sobre a sua atuação em frente aos filhos, parece que uma chavezinha vira ali dentro e eles conseguem perceber comportamentos que realmente incomodavam e até dificultavam essa relação. Muitas vezes, comportamentos que pareciam que seriam só da criança estavam muito mais relacionados ao entendimento dos pais, que dificultava esse processo do filho, não conseguia acolher, né? Então, oferecer esse entendimento começou a ser muito mais... começou a ser mais fácil quando esse entendimento era oferecido, e há tanta terapia, mas principalmente essa relação entre pais e filhos se tornava mais leve. Já há um tempo atrás eu comecei a estudar os preceitos da psicologia positiva, que nos coloca esse olhar sobre relações com transformações positivas, né? Sair desse modelo que enxerga o adoecimento, a saúde como não ter doenças, mas sim uma visão global do ser humano, entendido ali como o seu potencial de desenvolvimento, né? E como ele consegue manter sensação de bem-estar, sensação de felicidade, e como isso faz com que ele enfrente de uma maneira mais produtiva os estressores que são incontroláveis. Estudando essas questões da psicologia positiva, acabei conhecendo uma área voltada para a criação dos filhos, que é a disciplina positiva. E acabei fazendo uma certificação para trabalhar com pais na criação dos seus filhos, a partir desse olhar da disciplina positiva. As autoras que organizaram essas ferramentas da disciplina positiva, elas preconizam e elas colocam esse olhar com gentileza, firmeza e respeito por esse ser humano que está em desenvolvimento, que é o nosso filho, né? Então, elas conseguiram estruturar um grupo de
ferramentas e abordagens para essas situações que são desafiadoras do cotidiano. É uma abordagem bem prática para poder não só superar, mas também transformar essas situações mais difíceis e que a gente enfrenta cotidianamente na criação dos filhos. Mas mais do que só saber reproduzir essas ferramentas e saber reproduzir essas práticas da disciplina positiva, é pensar de que forma tu pode ter uma relação com teu filho mais respeitosa. Eu sempre falo no consultório que tu pode não conhecer nenhuma técnica, né? Nenhuma cartinha na manga ali da disciplina positiva, mas uma dica de ouro é pensar se tu gostaria que aquilo que tu tá propondo fosse proposto para ti. Se a maneira que tu tá disciplinando o teu filho, tu gostaria de ser disciplinado. Quando tu consegue ter esse entendimento, com certeza tu já tá buscando esse olhar da disciplina positiva, né? A firmeza e a gentileza. Firmeza sim, porque nós precisamos estrutura, nós precisamos esse corpo de rotina, de ordenamento, né? Nós precisamos essa forma. Rotina, ela é organizadora. E falar de rotina nesse momento que as nossas rotinas estão bem confusas, não deve ser fácil para todo mundo que está enfrentando esses desafios do cotidiano. Eu dei essa introdução assim para te contar que esse é o meu percurso e como é que essa proposta de estar aqui hoje conversando, abrindo um espaço para escutar e para falar e multiplicando visões, como é que ele foi pensado e de que lugar eu tô me propondo a compartilhar com vocês esse conhecimento, essas posturas e essa visão. Esse encontro chama Conversa de Coragem, porque Coragem e Filhos é o nome que foi pensado para esse projeto da criação dos filhos. Eu quero fazer uma voltinha lá para a gente pensar no que quer dizer a palavra coragem e como que eu cheguei a construir essa proposta. Até anotei aqui um pouco no caderno para eu não me perder sobre a etimologia da palavra, sobre na verdade o significado de coragem, né? Coragem é aquela firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. É essa firmeza para que a gente possa enfrentar as situações que emocionalmente são difíceis para nós. E não pode ser mais apropriada a palavra coragem para quem enfrenta os desafios da criação dos filhos, para quem enfrenta cotidianamente aqueles pequenos momentos onde tu cai, onde tu te encontra sem chão, onde tu te encontra sem condições de imaginar uma saída. Foi pensando em que nós temos aqui compartilhar doses de coragem e de encorajamento, né? Trazer de volta o ânimo da coragem para todos que estão nessa jornada da criação dos filhos, é que esse espaço do Conversas de Coragem foi pensado dentro do grande projeto que é o Coragem e Filhos. Que a ideia é que uma pessoa que está aí na audiência ou várias pessoas
pudessem trazer as situações que estão vivenciando, pudessem trazer as suas dificuldades ou a sua criatividade para enfrentar. Eu vou fazer uma outra ligação sobre a questão da coragem, e isso tem a ver com a psicologia positiva, que é essa nova onda dentro da psicologia que enxerga o ser humano a partir dos seus potenciais, a partir da sua força. E dentro da psicologia positiva se trabalha com 24 forças pessoais. E uma dessas forças pessoais que todos nós temos, e que em algumas pessoas elas aparecem mais, em outras aparecem menos, é a coragem. É essa coragem de tomar decisões com bravura e enfrentar esses desafios. Então, além das questões da gente saber como emocionalmente poder superar, eu também enxergo a coragem como uma força pessoal. Então, são nesses dois momentos que eu proponho esse bate-papo aqui, esse bate-papo para escutar vocês e que para a gente construir novos caminhos e poder partilhar o que nós estamos enfrentando. Eu acredito que agora eu devo estar online, porque agora pessoas estão entrando, estão se mostrando, estão comunicando comigo, e antes eu não estava comunicando. Muito obrigado por não terem desistido e estarem aguentando juntos aqui com coragem para enfrentar os desafios da tecnologia. O meu objetivo é trabalhar e encorajar mães e pais que estão desencorajados, que estão sem ânimo, que estão enfrentando situações emocionais difíceis no cotidiano da criação dos filhos. Tradicionalmente, esse trabalho sempre aconteceu no consultório, né, tanto com atendimentos individuais e com alguns encontros em grupo, né? Com a questão da pandemia, essas vivências presenciais, elas se tornaram impossíveis da gente permanecer. Então, tenho tentado trazer para o espaço virtual, para as redes sociais, um pedaço desse trabalho e oportunizar que isso expanda e que a gente consiga atingir um maior número de pessoas e ter uma rede realmente verdadeira para ajudar a transformar e trazer essa leveza para a relação com os filhos. O Conversas de Coragem, que é esse bate-papo aqui das terças-feiras, ele é um momento para que tu possa falar. Eu faço um convite para quem quiser contar o que está enfrentando, o que está vivenciando e como está sendo impactado por esses desafios, por esses estressores na relação com os seus filhos. A proposta é abrir para a audiência, quem quiser levantar a mão e eu vou trazer a pessoa ao vivo. Mas se tu tem uma pergunta, se tu tem uma dificuldade que tu não tá sabendo como resolver, esse é um espaço aberto. Esse aqui é um canal livre para que tu possa falar, botar para fora, e juntos aqui nós vamos partilhar experiências e vamos encontrar formas de encarar melhor essas situações. Eu vi que finalmente conseguimos nos conectar com a audiência, várias pessoas estão por aqui
deixando recados, estão mostrando que agora estão conseguindo acompanhar. Coraçõezinhos é bom, é bacana saber que tu tá aí do outro lado, que tu tá vendo esse papo, que tu tá me assistindo. Pode subir que a Tia Lê gosta de coração. E tô abrindo para perguntas, tá? Vou deixar uma outra frase que eu escolhi, que eu tava pesquisando para lançar para vocês, e quem sabe a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Olha que legal. Era um meme, mas eu acho que tem muito a ver com os momentos desafiadores da criação dos filhos. Se alguma vez você tiver curiosidade em saber como funciona o cérebro de uma mãe, imagina um computador com 3.000 janelas abertas e trabalhando ao mesmo tempo. Eu fiquei chocada quando eu li esse meme e super entendi o bug e a sobrecarga materna. Então, trouxe essa reflexão assim para começar um debate, para abrir para quem está a fim de conversar. E olha só, eu recebi 2 solicitações para entrarem aqui na conversa. Posso chamar? A Dayana tá disponível? Ó, caiu, mas não tem problema. O Luciano colocou aqui, né? Os psicanalistas trabalham com um tema, né, relacionado à sobrecarga materna, relação, né, materna. Mas eu não entendi, Lu, um pouco a tua frase. Eu sempre escutei que ser mãe é que é padecer no paraíso. Acho que a tua proposição é de que ser pai também é padecer no paraíso? Vamos ver. O Luciano agora respondeu, eu acho que eu estava falando da questão da maternidade. Sim, também pode ser a realidade em alguns momentos, embora não seja possível ocupar a posição materna no sentido biológico. Com certeza, né? Acho que biologicamente a maternidade tem um impacto indiscutível, né? Mas acho que cada vez mais também se fala da questão da paternidade, da presença paterna. Acho que por muito tempo, né, a paternidade foi deixada ao lado, assim, né? E acho que com o passar do tempo em relações mais horizontais, mais harmônicas, os homens também estão participando ativamente da criação dos filhos, e a gente hoje tem um conhecimento bem maior e se fala dessa importância indiscutível. Eu acho que biologicamente cada um tem a sua condição e não temos como negar, né? Cada um tem a sua característica, mas os impactos emocionais são importantes da mesma forma, né? Vamos ver aqui. Então, vou ler, Dayana, tá? A Day tem uma guriazinha de 10 meses e o grande desafio está sendo dar conta de várias atividades da casa, da Elisa e dos aprendizados. Elisa já tem me desafiado com os limites. Fala não, não, não. Falar não é uma realidade para os pequenos, né? Existem estudos assim que os nossos filhos escutam muito mais não do que sim, principalmente na primeira infância. Então, imaginem o impacto disso no emocional. Se a gente for pensar que nós somos seres de imitação, não é de se espantar que eles também saiam falando não pra gente, porque eles estão nos imitando, né?
A disciplina positiva traz uma proposta da gente falar não de uma outra forma que não seja não, né? Assim, ao invés de falar não senta aqui, convidar, vamos sentar aqui, ao invés de dizer não sobe na mesa, propor para a criança, vamos brincar aqui no tapete. São, claro, pequenas ações que às vezes a gente está naquele olho do furacão, naquele momento, né, que é segurar a panela, segurar a criança e o telefone começar a tocar, e aí você pensar, você é a fada sensata que não vai falar um não, mas ok, a gente vai ter esses momentos, esses rompantes, mas se tu no cotidiano começar a poder implementar essas práticas e realmente falar um não quando for, né, inevitável, quando vier no automático, pode amenizar esses impactos, né, que acabam sendo negativos e a criança ela vai se espelhar na gente, ela vai trazer a vivência que ela está tendo na volta dela. E sim, imagina, 10 meses, né? Daí já tá querendo explorar o mundo. Ainda mais nessa situação também que tá todo mundo mais em casa. A gente, por mais que muitos de nós estejam trabalhando fora, né? Tem muitas pessoas que estão ainda com a sua jornada de trabalho fora de casa. As famílias elas estão com esse núcleo familiar que reside na mesma casa, está convivendo muito mais neste momento. Então, as crianças também estão sendo estimuladas, as crianças pequenas acabam sendo mais estimuladas com essa presença constante, né? Gente, assim, qualquer tipo de pergunta, qualquer situação que queira compartilhar, ou quer trazer uma experiência que com criatividade está enfrentando, estou aberta, eu sou um porta-voz das situações de vocês. Esse momento ele foi pensado para que ele não se estendesse muito, né? Afinal, todos nós temos várias atividades. Uma das temáticas bem importantes desse trabalho que eu faço aqui no Instagram e dentro do Coragem em Filhos é falar sobre a sobrecarga desse lugar materno, é falar, né, do número grande de atividades, então que esse momento não fosse se estendesse por muito tempo e que tu pudesse em meia hora ter um espaço para conversar, ter um espaço para trocar ideias. Olha só, tem uma pergunta aqui da Bianca. Como lidar com a ausência dos avós por causa da quarentena? Quando a criança é muito apegada. Ontem me fizeram essa pergunta no perfil e eu tenho todos os dias eu deixo uma caixinha de perguntas aberta para a audiência deixar a sua dúvida, a sua questão e eu respondo todo mundo que escreve. Pois é, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi assim ao longo da minha vida. Saudade não é ruim, gente, tá? A gente não tem saudade daquilo que nos fez mal. A gente só tem saudade das coisas que nos fizeram bem, daquilo que a gente tem boa memória. Então, assim, acho que o primeiro ponto é desmistificar de que ter saudade é ruim, é pesado. Claro, a saudade, ela pode te trazer uma certa tristeza, porque tu não tem aquilo que te faz bem naquele momento, por uma série de circunstâncias. Às vezes as pessoas morreram, às vezes as pessoas estão morando em outra cidade, e agora a gente está com a questão da saudade, porque não podemos estar nos mesmos ambientes, né? Porque a nossa vida mudou. Tem crianças que têm falado muito, tem saudade dos colegas, tem saudade da escola, tem saudade de ir para o recreio.
né? Então, assim, não tem fórmula mágica para lidar. É poder deixar a criança expressar essa saudade, né? Nesse momento, a tecnologia, ela tá super a nosso favor, né? Tentar, então, assim, quem sabe diariamente ter o horário da teleconferência familiar, trabalhar talvez com essas crianças de que elas vão fazer algo para mostrar para os avós, quem sabe convidar o avô e a avó para fazer uma leitura em conjunto, cada dia, no mesmo livro que a avó tem na casa, a criança tem na casa, cada dia uma lê uma página, no outro dia outra lê a outra página, e isso pode seguir aproximando mesmo nessa distância. É uma sugestão. Estamos abertos, tá? O chat está aberto aí também. Não, me ocorre que esse é um bom uso da tecnologia, né? Mas não barra a expressão do sentimento. O sentimento, ele é necessário. Todos os sentimentos que a gente tem, raiva, tristeza, alegria, nojo, faz parte. Isso é da nossa Constituição, é necessário, não podemos esconder, né? Botar para baixo do cobertor, enfiar embaixo do tapete, porque daí isso aí começa, uma hora vai sair, e pode sair de um jeito que não é tão bom assim depois para resolver. Acho que sim, a troca, a Bianca está escrevendo, né? Acho que essa troca da leitura, sabe, não sei, algumas avós sabem fazer trabalhos manuais, fico pensando assim, em ensinar a fazer um ponto de crochê, ou construir um projeto em comum, acho que talvez tenham ligações aí. Bom, eu vou falar a minha proposta, e aí vamos, enquanto isso, vamos ver se vai entrar. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente usa nos nossos encontros sobre disciplina positiva quando a gente está trabalhando com os pais, tá? Isso aqui é um baralho com ferramentas da disciplina positiva, né? São estratégias para melhorar as habilidades dos pais para enfrentar as situações da criação dos filhos, né? São 52 estratégias, tá? E eu trouxe hoje para mostrar para vocês, e eu pensei que alguém pode escrever uma situação e a gente tira uma cartinha e eu leio junto uma forma de enfrentar essa situação através de uma das estratégias aqui do baralho. Eu vou sortear, eu não vou escolher especificamente, e eu quero mostrar para vocês na prática como essas estratégias podem funcionar. Então, a Lise está escrevendo aqui sobre a situação da mentira, né? Quando a criança não assume. Ah, bom! Será que a gente vai achar uma estratégia para lidar aqui dentro da disciplina positiva, uma forma de lidar? Bom, pessoalmente eu sempre trago a questão da mentira de uma forma que a gente tem que entender o desenvolvimento da criança e a faixa etária dela, e se ela realmente tem noção de certo e errado, né? Se ela realmente tem percepção do impacto, se ela tem essa noção, né? Crianças muito pequenas, abaixo de 5 anos, ainda não tem totalmente construído esses valores dentro dela, ainda o cérebro não tem essa maturidade cognitiva, tá? Então, é o primeiro ponto que eu, como profissional, diria para essa pergunta, tá? Uma outra coisa é que a mentira é uma forma de reparar algo que ela
sabe que não deveria ter feito. Tá? Então, ela está usando a mentira como uma estratégia. Uma estratégia que nos causa muito desconforto como adultos, porque a gente tem uma outra visão do impacto e do prejuízo da mentira e a gente enxerga um pouquinho longe, mais longe, né? Que ela vai usar isso sempre como uma estratégia para resolver os problemas mentindo. Mas muitas vezes a mentira está muito mais ligada à expectativa do outro do que realmente uma forma dela solucionar, tá? Eu tirei uma cartinha e saiu aqui o agir sem palavras, tá? A Liz escreveu, eu fico louca com isso, mas com certeza provoca esse mal-estar em nós adultos por toda a nossa bagagem, né? Mas a gente não pode olhar para a criança com a mesma bagagem que a gente tem, tá? Vamos ver se a cartinha vai ser útil para a situação da Liz. E eu vou dizer uma coisa: a Liz está sendo só o porta-voz de uma situação que acontece em inúmeras famílias. Eu vou ler aqui o que diz o agir sem palavras. Às vezes, a coisa mais eficaz a se fazer é manter-se calado e agir. Número 1. Deixe a criança perceber com antecedência o que você irá fazer. Número 2. Verifique a compreensão dela perguntando: você entendeu o que eu vou fazer? E 3. Faça um acompanhamento agindo com gentileza e firmeza, sem dizer uma palavra. Foi um sorteio, nós pegamos o campo aí que a Lizzie trouxe e então uma ferramenta que pode ser colocada nesse momento é um agir sem palavras. Gente, pense, né? Quanto daquele discurso de 10 minutos sobre tá errado, não é assim, a criança realmente conseguiu absorver plenamente. Às vezes, as ações demonstram muito mais do que qualquer palavra, tá? Ok? Nós já estamos no tempo que nos organizamos para esse encontro. Eu tinha falado para vocês que eu tenho mais, que eu trouxe duas situações para vocês. Então, uma era a cartinha das estratégias da disciplina positiva. E a outra, eu acredito, a outra surpresinha que eu trouxe aqui para vocês, acho que tem muito a ver com essas perguntas que tá rolando, com o que vocês estão vivendo. Eu estruturei um curso online para poder ajudar as famílias nessa situação em relação à criação dos filhos, né? Como poder enfrentar de uma maneira a trazer leveza, a tu não precisar estar sempre respondendo no desespero e não saber a melhor forma de estar educando o teu filho e realmente construir habilidades para a vida deles. Porque o que a gente quer é que os nossos filhos sejam pessoas plenas e que tenham autonomia e caminhem com as suas próprias pernas. Isso não vai acontecer num passe de mágica. E esse curso online que foi pensado para poder trazer esses elementos, ele vai, a partir de um autoconhecimento dos pais, a partir desse olhar para dentro, que criança eu fui, que criança eu estou querendo que meu filho seja, que infância eu quero para o meu filho e como eu quero que ele seja adulto, essa jornada vai poder fazer com que tu construa ferramentas e tenha
estratégias adequadas para lidar com esses estressores cotidianos que vão caindo em cima de nós todos os dias. Esse curso ele chama 1, 2, 3, Coragem e Filhos, porque justamente ele é composto de 3 partes, tá? É uma parte do autoconhecimento, é olhar para esses adultos, de que lugar tu tá falando como pessoa, como a tua constituição, como é que são as tuas reações. Depois, conhecer sobre disciplina positiva, conhecer as bases da disciplina positiva. Depois, um terceiro passo, onde tu vai conhecer essas ferramentas da disciplina positiva, como é que tu vai poder utilizar isso. E vai ter ainda um encontro numa mentoria que vai ser uma assessoria parental, onde a gente em grupo vai poder olhar para cada situação da parentalidade específica que tu está vivenciando. Na verdade, é um curso 3, que são 4, e ele já está com as inscrições abertas, é um curso totalmente online, que se cada encontro se pensou que ele seja de 1 hora, e que se tu não conseguir acompanhar ele ao vivo, tu pode assistir ele, porque vai ficar gravado logo mais quando o teu tempo se organizar, tá? Pode me mandar um direct aqui pelo Instagram para saber as maiores informações. E também esse projeto Coragem e Filhos, ele está pensado para esse curso. Também existem algumas práticas gratuitas. Agora, há 2 semanas atrás, eu fiz um desafio da tarefa doméstica. A Isabel aí foi a ganhadora até dessa nossa jornada da tarefa doméstica, a partir de atividades que fossem pensar como incluir os filhos nas tarefas domésticas. Foi um trabalho que eu fiz lá no WhatsApp. Então, provavelmente vai vir logo uma segunda edição desse trabalho. Todos os dias tem materiais aqui no Instagram, também lá no Facebook. Então, nós estamos pensando muito bem de que forma mostrar caminhos para essa criação dos filhos com harmonia, leveza, e que a gente possa compartilhar essa onda, tá? Para terminar hoje, eu quero deixar uma palavra de um material que eu tenho estudado sobre encorajamento, tá? E também são cartas que têm palavras para nos dar aquela dose de energia e de coragem para enfrentar. E eu vou... Alguém diz um número aí que eu vou contar aqui o número e vou tirar uma cartinha dessas e vou ler qual vai ser a dose de encorajamento que eu vou deixar para nossa tarde. Me contem um número aí e eu vou contar o número de cartas. Só para lembrar que a parte 1 e a parte 2 dessa live eu vou subir lá para o IGTV e vai ficar disponível. E vocês vão poder assistir. E semana que vem, terça-feira, às 15 horas, eu tô aqui de novo. O próximo número agora que aparecer aí no chat, eu vou contar a carta. É o número da Adri. 1, 2, 3. É a Carol Cautelosa. Vamos ver qual é a dose de coragem que a Carol Cautelosa deixou para nós. Muito em breve haverá um desvio no rumo da sua vida. Então, ouça a Carol Cautelosa e espere pacientemente que ele aconteça. Não se precipite, para que, ao chegar a hora, você esteja mapeando o novo território e pegando a estrada menos utilizada. Até que isso aconteça, mantenha seus olhos na estrada
e suas mãos ao volante. Pratique a paciência e se sairá bem. Só você sabe o que é o melhor para si. Mas nesse caso, novas circunstâncias lhe forçarão a defender quem você é e o que você acredita. Silêncio não será uma opção. A espera valerá a pena. Essa frase aqui, pratique a paciência e se sairá bem. Acho que essa é a nossa dose de coragem e é o que eu quero deixar para a nossa conversa de coragem hoje. Um beijo bem grande para todos, obrigado. Que bom que nós fomos corajosos, bravos e nos mantivemos aqui. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.